as suas prioridades do que mais interessa? Quantas pessoas não perdem a vida por um estado emocional porque estavam putos com o carro que bateu? O que é mais importante, o carro ou a sua vida? Né? E como fazer isso? Falar é legal, né? O que é o primeiro? O primeiro é você fazer uma linha lógica disso. E eu vou te dar uma dica para que você saia de alguns estados emocionais ruins. Qual é a dica? A dica é você encontrar um estado emocional que você considera que você será mais eficiente para determinado momento. Ok? Não espere que você vai conseguir ter uma inteligência emocional fantástica depois de ver uma live de 10, 15 minutos eu falando, porque não é verdade. É um processo de treino do cérebro, onde existem muitas outras ferramentas. Manipular suas emoções, doido. Demais, hein? Você acha demais? Veja, você consegue manipular suas emoções, não é manipulação de emoções. Porque você tem um consciente e um inconsciente, Rodolfo. E o teu inconsciente, ele te dá sempre uma razão para o estado emocional o qual você quer sentir. Compreende? É você que sempre faz. É você que sempre está no comando. Só que o cérebro do consciente e o inconsciente, você treina o seu inconsciente, né? Que existe um processo de aprendizado, que você treina o seu inconsciente para agir da mesma forma em determinadas situações. E quando você age sempre da mesma forma em determinadas situações, ele vai se repetindo, ele vai se repetindo, ele vai se repetindo. Entende? Então, eu vou dar um exemplo prático, Rodolfo, acho que vai ficar mais claro. Se você, por exemplo, estuda para uma prova, né? Estou precisando sair mesmo do atual estado emocional ruim, mas parece impossível. Veja, Sandra, o que eu estou olhando aqui meio de longe, eu sou meio cego. Veja, você que me escreveu isso. Você tem um estado emocional hoje, agora, por exemplo, que é ruim. Que você está sentindo agora que é ruim. Você pode estar triste, não importa. Ok? Além disso, eu quero que você apenas compreenda. Primeiro, Sandra, obrigado, Sandra. Primeira coisa de tudo, você precisa respirar. Quando você respira, que legal, Rodolfo. Quando você respira profundamente, você tende a se acalmar. Você concorda comigo, Sandra, e todos que estão me assistindo, que você ter duas opções é sempre melhor do que você ter uma? Será que esse estado emocional que você está sentindo agora está servindo para algo? Primeira coisa que você precisa fazer depois de respirar é ver qual a imagem na sua cabeça que está relacionada a essa emoção. Normalmente, Sandra, é que eu estou no espelho aqui, ó. É do lado do coração, do lado esquerdo, embaixo. Você deve ter uma imagem aqui, o qual está te dando essa sensação ruim. Ok? Essa sensação ruim você tem que ver que ela vem de uma imagem. Que legal! Se você ver essa imagem, reconhecê-la, essa imagem agora, ok? Você me diz, Sandra. Fala, ok, eu estou vendo a imagem que tá gerando essa emoção. Ok, Sandra? E se alguém também tiver com uma imagem ruim, com uma sensação ruim, uma emoção ruim, fale. Agora, quando você pega essa imagem e você substitui ela por outra, automaticamente você começa a mudar o seu estado emocional. Veja, a gente aprende uma coisa... Eu gravei um vídeo esses dias, ok, sim, é péssima, legal. Essa imagem deve estar colorida, ela deve estar grande, ela deve ter um barulho ruim. Eu quero que você pegue agora essa imagem, coloque ela pequenininha assim, ó, e longe. Coloque uma imagem bem pequenininha e longe. Sem cor, normalmente. Apague a cor. Veja como você tem comando nela. Ela não domina você, é você que manda nela. E aí você coloque agora, Sandra, uma imagem, uma foto. Veja a foto, veja a imagem do momento fantástico que você viveu. Que te deu muito orgulho, que te deu muito prazer, que te deu muita felicidade, que te deu muita emoção legal. Olha, a Olga e a Fábio assistindo. Ok, Sandra?
E agora você pega essa imagem e joga ela enorme, muito grande. Coloque brilho, coloque cor, coloque uma canção. Faça assim, Sandra. Sorria. Começa a sorrir, sério. Eu ia falar isso. A gente aprende, e eu não sei o porquê, que a gente precisa ter um motivo ou uma razão para sorrir. Quando você tem uma criança, a gente tem contato com criança sempre, eu não tenho filho, mas a gente tem contato com criança sempre. Pega uma criança de 1 ano, pega uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, até 3, 4, até 5, até uns 3 anos mais ou menos, 2 anos e meio, depende um pouco de criança e do sexo da criança. Qualquer coisa que você faça diferente do que é o habitual, demonstrando que você quer animá-la, ela dá risada. Você faz assim para a criança, ela começa a dar risada. Conseguiu? Que legal, que bacana. E aí, Sandra, tá conseguindo? Se não tá conseguindo, Sandra, respire mais profundamente. Ok? Respire mais profundamente. A respiração é o combustível para o cérebro. Você tem que respirar. Ó, existe uma... Rodrigo, e o que fazemos no momento em que estamos irritados por conta... Veja, Fer, né? Fer, é assim, ó. Existe algum tipo de emoções, até que quando você, se você for ver as pessoas que desenvolveram, lá na década de 40, década de 50, já que eles começaram a estudar sobre inteligência emocional, né? Eles começaram já a fazer o Pinto, e tem uns outros caras também. E o que eles chamaram? Eu até tenho aqui, ó, pra te dizer, para te responder bem certinho. Existem as emoções primárias, que eles chamam, e existem as emoções secundárias e etc. Você tem que entender que algumas emoções elas são geradas por fatores fisiológicos, como você está dizendo, que são químicas no teu cérebro. Então, por exemplo, algo faz você ter bastante serotonina no cérebro, por exemplo, que você fique extremamente excitado, que você fique extremamente feliz, extremamente animado, que são antidepressivos, que são drogas. Drogas fazem isso. E quando você acaba com isso, você diminui. Só que, Fer, se você ficar trabalhando com a tua linguagem corporal, compreendendo que você é um sistema, que é o que você pensa, é como você age e é com o que você fala, você consegue interferir, mesmo nesses momentos de TPM, nesses momentos que os seus hormônios não estão legais. É a mesma coisa para homens, por exemplo, meninos com 17, 18, 19 anos, que estão com testosterona alta, estão na sua formulação, estão na sua fase de crescimento. Então, normalmente, eles tendem a ser mais irritados, eles tendem a ser mais agressivos, eles tendem a ser mais agitados, ansiosos, né? Se você controlar o que você fala e a tua linguagem corporal, ele vai afetar também na tua mente. Porque, nesse caso, você não tem uma imagem correspondente a essa emoção. Essa emoção está gerando através de um hormônio. É através de uma oscilação dos seus níveis hormonais. Então, o que você faz? Você vai ver, você vai notar, Fer. Eu quero que você, a partir de agora, comece a notar quando você sentir isso, buscar essa imagem, olhar essa imagem e você não encontrar. Que você, eu tô na TPM, não tô legal. Né? Você tente fazer uma coisa diferente. Você tem que começar a prestar atenção no seu corpo, na sua linguagem corporal e no que você fala, na tonalidade de voz. Por exemplo, as pessoas, elas são deprimidas. Né? Eu não estou falando aqui para que as pessoas que têm tratamento de depressão, etc., parem com seus tratamentos, né? Por favor. As pessoas depressivas, elas têm uma baixa de serotonina, etc., de produção de serotonina por algum motivo patológico, etc., aí você vai notar que ela começa o quê? Ela encurva os ombros para frente, o tronco dela ela vai se desanimando, ela vai encurvando, a fisionomia dela vai ficando cada vez mais triste, ela vai criando essas marcas de expressão assim, ó, ela vai falando cada vez mais baixa, a voz vai ficando cada vez mais baixa, ela começa a se isolar das pessoas. Existe uma história bacana que o Dr. Bandler fala que
quando você começa a interferir no sistema, você começa a ter os resultados da interferência. Se você sente isso, se você tem essa consciência corporal e do que você está falando, né? Que você fala de coisas negativas, ou que tudo te irrita, ou e etc. Olha, eu tenho uma mulher em casa brava, gaúcha. Eu sei muito bem o que é isso. Se você muda o teu estado, a tua linguagem corporal. Se alguém tá triste aí, ó, nota a linguagem corporal e coloca o peito para frente. Ó. É esse peito que você fala assim, eu vou pra guerra. Né? Você já se sentiu assim uma vez. Se você mudar a tua fisionomia, se você começar a sorrir, se você começar a se animar, você vai ver que isso vai automaticamente interferir no seu cérebro. Rodrigo, Sandra, é o lugar sim. A gente tá. Esse espaço, essa live é para que a gente fale sobre todas as perguntas que vocês tenham. Eu já vou responder isso. Só um pouquinho, Sandra. Só um pouquinho que. Gente, eu tô parecendo um radialista. E eu tô me perdendo aqui. Só um pouquinho. Eu acho que eu tô completando todas eu tô completando todas as frases. Todos os raciocínios, desculpa. Entendeu, Fer? Tenta concluir isso. Tenta pensar nesses momentos. Entendeu? Se você tá triste, tente sorrir. Veja isso, eu acho que eu não completei. Aí depois você faz qualquer coisa pra criança, a criança começa a dar risada. Não é assim que funciona? Quando ela tem 3, 4, 5 anos, ela começa a crescer. À medida que a gente cresce, o que acontece? O que acontece? Me conte. Vocês sabem o que acontece? Se uma pessoa olha pra você e faz assim, ó, você fala o quê? Oh, idiota. Por quê? Me diga onde que está escrito que eu preciso, eu, Rodrigo Canetti, onde está escrito que eu preciso ter uma razão, um motivo, um lugar, uma circunstância, um evento, o quê? Me diga onde para eu sorrir. Ó, eu vou sorrir agora, ninguém me contou uma piada. Cara, você começa a forçar a risada, daqui a pouco você tá sorrindo. E tudo muda na tua vida. Sabe, você tem... Eu estudo autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e psicodrama, expansão de consciência há 15 anos já. E por esses 15 anos, eu sei que não parece, mas eu já tô coroa já. Nesses 15 anos eu já vi muitas coisas, muitas coisas. E quais são essas coisas que você mais vê? Que mais te impressiona? É pessoas viverem o mesmo momento e terem ações diferentes sobre determinada situação. Uma vez eu conheci uma pessoa ensinando o PNL para essa pessoa, uma pessoa fantástica que tinha uma doença degenerativa, terrível. E aí eu perguntei aí ele perguntou para mim, ele falou assim, o que eu devo fazer com esse estado dessa doença, né? E aí eu falei para ele assim, ó, se você chorar, vai curar? Vai te curar? E ele falou para mim, não. Eu falei, então sorria. Vai te curar? Ele falou, não, também não. Eu falei, então escolha, você já tem 2 opções. Você prefere passar por isso sorrindo ou chorando? Você que manda. Você que manda. Se você quebrar esses limites ou esses, a gente chama de crenças na PNL, se você é uma crença de que você precisa do que não é lógico. E agora, desculpe, eu estava batendo a porta. E agora eu quero entrar um pouco na Sandra, não esqueci de você. Quando você acha que você precisa chorar sobre determinada coisa, ou respondendo a uma determinada situação, quando você sorrir nesse momento, o teu cérebro vai achar que você está sendo incongruente. E você nunca pode ser incongruente. E aí ele vai falar assim pra você, vai ficar uma vozinha assim, falando assim, idiota, por que você está sorrindo? Porque aquele